Olá, seja muito bem-vindo e mais uma vez é muito bom estar em sua companhia. A partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, eu começo essa edição com uma boa notícia para o consumidor. Isso porque a partir do dia 1º de novembro, o preço do gás natural vai ficar 5% mais barato para as distribuidoras. A redução anunciada pela Petrobras valerá entre novembro deste ano e janeiro de 2023. A Petrobras anunciou nesta segunda-feira que, em novembro, de acordo com contratos acordados com distribuidoras, os preços de venda de gás natural transportado e distribuído por dutos terão redução média de 5% em reais por metro cúbico. Isso com relação ao último trimestre de agosto, setembro e outubro. A alteração segue contratos que prevêem atualizações trimestrais para aliviar volatilidades momentâneas com variações bruscas nos preços, com acompanhamento às oscilações do petróleo bruto e da taxa de câmbio. E neste período, o petróleo teve queda de 11,5%. O câmbio teve apreciação de 6,5%. Mas a estatal esclareceu em nota que o preço final do gás natural ao consumidor não é determinado apenas pelo preço de venda da companhia, mas também pelas margens das distribuidoras e, no caso do GNV, dos postos de revenda e também pelos tributos federais e estaduais. Além disso, as tarifas ao consumidor são aprovadas pelas agências reguladoras estatais, conforme legislação e regulação específicas. Os novos valores seguirão vigentes até o final de janeiro de 2023. Olha, e ainda sobre esse assunto, vale ressaltar que essa redução nos preços não vale para o GLP, que é o gás de cozinha em botijão ou vendido a granel. E olha só, amanhã é feriado em todo o país, todo mundo aí vai aproveitar esse dia. Então confira agora com o repórter Dionísio Gonçalves o que abre e o que fecha, especialmente em São Paulo. Mais um feriado chega e com ele muitas dúvidas do que funciona ou não no dia. Um ponto importante, em especial na capital paulista, é a suspensão do rodízio municipal, o que vai permitir os veículos com placas finais 5 e 6 circularem livremente em todos os horários. Os parques municipais vão estar abertos durante todo o dia sem restrição de horário. As feiras livres também funcionam normalmente. Já os shoppings devem funcionar nos horários de domingo, das 14 às 22 horas para as lojas e das 11 às 23 horas para as praças de alimentação. Os bancos não vão funcionar no feriado, o que permite pagar as contas com vencimento na data no dia seguinte sem multa ou juros quando voltam ao atendimento normal. O mesmo acontece com os Correios e o Poupa Tempo. A Secretaria de Estado da Saúde afirma que todos os hospitais estaduais vão funcionar para atendimento de urgências e emergências, tanto nos prontos-socorros como na internação e setores de cirurgia. Quem quiser aproveitar pode colocar a carteira de vacinação em dia. Apesar de algumas UBSs terem seus horários alterados, vai ser possível se vacinar contra a Covid-19, poliomielite e multivacinação na maior parte delas das 7 às 19 horas. Dionísio Gonçalves, de São Paulo. Eu trago agora as notícias internacionais. Na França, 1/3 dos postos de gasolina tem enfrentado problemas de abastecimento e essa escassez de combustível ocorre devido a uma greve de trabalhadores do setor petroleiro no país. O resultado são longas filas nos postos de combustível. O presidente Emmanuel Macron disse que o bloqueio não é uma forma de negociar. A afirmação foi feita logo depois de grevistas estenderem suas atividades por mais um dia. O governo está sob pressão. Os pedidos de diálogo nos últimos dias não surtiram efeito. Os preços dos combustíveis aumentaram na semana passada em média 10 centavos por litro. A pedido dos sindicatos, a maior refinaria da TotalEnergies, perto do porto de Le Havre, ao norte, e suas outras instalações, estão há dias em greve, assim como 2 refinarias francesas da concorrente Esso ExxonMobil. A Confederação Geral do Trabalho reivindica um aumento salarial de 10% em 2022, 7% por conta da inflação e 3% pela redistribuição da riqueza. A direção da TotalEnergies alega já ter tomado medidas que representam um aumento médio de 3,5% neste ano. E ainda falando da Europa, o Tribunal Supremo do Reino Unido começou a analisar nesta terça-feira a legalidade do projeto separatista na Escócia. O governo regional escocês
pretende convocar um referendo em 2023 para se tornar um país independente. 5 juízes, liderados pelo presidente da corte, Robert Reed, começaram 2 dias de audiências em Londres com os argumentos da representante legal do Executivo Autônomo da Escócia. O Partido Nacional Escocês, liderado por Nicola Sturgeon, que governa a nação britânica, quer organizar uma votação consultiva com a pergunta: a Escócia deveria ser um país independente? O país já realizou um referendo em 2014, no qual 55% votaram pela permanência no Reino Unido. O principal argumento contra a separação era que deixaria a Escócia fora da União Europeia. 2 anos depois, a Escócia saiu do bloco com o referendo do Brexit, quando 62% dos escoceses votaram pela permanência. A nova convocação tem como um dos principais argumentos que a saída da União Europeia em 2016 mudou completamente a situação. O novo referendo já tem até a data marcada, 19 de outubro de 2023. As pesquisas mostram a opinião pública quase igualmente dividida a favor e contra a separação do Reino Unido. E da Europa para o Oriente Médio, Israel e Líbano chegaram a um acordo nesta terça-feira para resolver uma antiga disputa sobre as fronteiras marítimas. O acordo, que foi intermediado pelos Estados Unidos, pode permitir a exploração do gás na região. Em um comunicado, o primeiro-ministro israelense Yair Lapid considerou o acordo como histórico e afirmou que vai fortalecer a segurança de Israel. Os Estados Unidos mediaram por 2 anos entre os 2 países vizinhos sem relações diplomáticas para resolver a disputa fronteiriça em uma área do Mediterrâneo rica em recursos de gás. A proposta apresentada pelo representante americano no início do mês foi bem recebida pelos 2 lados. Ainda que o pacto parecesse fadado ao fracasso depois que Israel rejeitou as emendas do Líbano, as negociações continuaram até que o acordo final fosse alcançado. De acordo com a imprensa, a proposta prevê deixar o campo de Karish sob controle israelense e ceder o campo de gás de Cana, localizado mais a nordeste, para o Líbano. Uma parte desse depósito vai ultrapassar a linha de fronteira entre os 2 países, com a qual Israel levaria parte dos benefícios da exploração. Líbano e Israel ainda estão tecnicamente em guerra e não têm relações diplomáticas. A fronteira terrestre é patrulhada pelas Nações Unidas. E eu falo de futebol agora, lembrando que faltam 40 dias para a Copa do Mundo tá chegando. E no boletim Esquenta Qatar 2022 de hoje, o Leonardo Félix, o nosso comentarista de esporte, vai falar das modalidades esportivas que são disputadas lá no Qatar, o país sede da Copa, especialmente o cricket. Veja. Olá pessoal, este é o Esquenta Qatar 2022, que traz informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Hoje o papo é sobre os esportes mais praticados pelos catares. E quem pensa que o futebol é o único esporte a fazer sucesso está enganado. Cricket, golfe e polo são algumas modalidades que fazem sucesso por lá. Isso acontece porque entre os 2.800.000 habitantes do Catar, quase a metade vem da Índia, Bangladesh e Nepal. E nesses lugares o futebol não é tão popular. A modalidade preferida nessas regiões é o cricket. O esporte utiliza bolas e tacos e surgiu no sul da Inglaterra no ano de 1566. E ele é muito parecido com o beisebol. O cricket foi inspirado em um jogo rural medieval chamado Stuball e foi adotado pela nobreza no século XVII. É isso aí, faltam 39 dias para a Copa do Mundo Qatar 2022. Tá certo, Léo, mais uma vez muito obrigado e amanhã tem mais boletim Esquenta Qatar 2022. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!